Aí, pessoal, dando continuidade aqui, né? Vamos ver quais outros crimes que esses povos cananeus eles cometiam no caso. Porque quando os ateus eles trazem esse assunto, né? Eles não ah, eles não falam, né? Não trazem ali o contexto geral desses povos, quais eram suas práticas, quais eram seus costumes, o que eles faziam, né? Então, assim, eu vejo aí que eu acredito que os ateus profissionais eles omitem informação de uma maneira gritante do contexto das coisas. E isso é um perigo gigantesco no caso. Então, assim, olha, se a gente quer falar sobre povos que foi mencionado dentro da Bíblia, quais eram as práticas desses povos, né? E aí? Eram pessoas inocentes? Eram povos inocentes? Eram povos que não cometiam crimes? Quais eram suas práticas e seus costumes? Entende? Então, tudo tem que ser mostrado de maneira transparente. Por isso, Por isso que meu posicionamento aqui ele é muito importante. Por quê? Eu não estou ligado a nenhuma congregação e eu também não estou ligado ao ateísmo. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui realmente aquilo que realmente importa, aquilo que é a verdade mesmo, né? Vou mostrar o contexto todo. Não vou ficar pegando partes isoladas da Bíblia para ficar, não, aqui aconteceu isso aqui ali foi assim. Então a gente temos que sermos coerentes, né? Mostrar todos os textos que envolvem aí essas questões no caso. Bom, dando continuidade aqui, vamos ver se esses cananeus eles eram pessoas justas, né? Se eram inocentes, se eram pessoas ali que cometiam práticas boas. Bora lá, vamos dar continuidade aqui no caso. Em Levítico 18:21 fala o seguinte: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo, olha só, perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Então, não darás nenhum para fazer passar pelo fogo, olha só, pessoal. Então Deus já falou o que com os israelitas? Vocês não vão sacrificar o filho de vocês. Vocês não vão queimar as crianças. Vocês não vão sacrificar elas para deuses, para estátuas, para esses falsos, essas coisas todas. Vocês não vão matar as crianças. Vocês não vão sacrificar elas. Ora, se Deus está falando para eles não fazerem isso significa o quê? Não darás nenhum para fazer passar pelo fogo. Significa que esses povos, né, os cananeus, eles tinham esses costumes e essas práticas de sacrificarem os próprios filhos a um deus aí, né, chamado Moloque, no caso. Então, o ateu ele fala isso para você, meu amigo? Você que é ateu aí, que acha que o ateísmo é, nossa, que massa, né? Então, eles não vão falar isso para você. Eu fico feliz que você esteja aqui nesse canal para poder ver o contexto de maneira mais transparente e de uma maneira geral. Porque igual eu falei, eu sou inscrito, eu sou inscrito em alguns canais ateus e eu não vejo o ateu trazendo contexto dessa maneira completa, não vejo. É só versículo isolado, não traz. Então, a gente vendo aqui que Deus ele proibia praticamente, né, proibiu no caso o sacrifício de crianças, de queimar as crianças no caso, de queimar a criança. Imagine uma sociedade hoje, um país hoje. Eu falo para você que está assistindo esse vídeo, imagine um país hoje que queimam crianças a uma estátua e queimam elas no fogo. Quais seriam as reações que você que assistiria, que viria na internet, que viria aí através dos jornais? O que os outros países como que os outros países iam enxergar isso?
Imagina que você saiba que aí do lado da sua casa tem uma família ou em algum no seu bairro aí que está queimando crianças, no caso, em ritual. Normal? Normal essas ações dessas pessoas? É normal? Bom, não preciso nem dizer a resposta, né? Que você já sabe a resposta. Então, veja os tipos de práticas que esses povos tinham, né, gente? Então não eram povos ali que não sabiam do que estavam fazendo. Não, são pessoas tranquilas, são pessoas pacíficas, são pessoas que têm práticas assim normais, né? Você vê aí as práticas normais que essas pessoas faziam, né, gente? Olha só as práticas. E isso o ateu não mostra, né? Não mostra não. Continuando. Então, Levítico 18, 22. Aí fala também que aquela questão das relações de homem com homem não te deitarás como se fosse mulher, no caso, né? Isso é a abominação, no caso. Então, assim, também traz essa questão aqui, no caso. Então, Deus orientou os israelitas que eles não tivessem esses tipos de práticas também, no caso. Vamos continuar. Levítico 18, 23. Olha só isso aqui, pessoal. Não. E olha só os hábitos que essas pessoas tinham. Mas vamos ler aqui. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porás perante um animal para juntar-se com ele. Isso é confusão. Então Deus está falando o seguinte, né? Orientou lá. Não, eu tô rindo aqui, mas a situação é séria. É porque quando eu assisto vídeo de ateus, né, que eles defendem esses povos com unhas e dentes, como se esses povos fossem inocentes, né? Como esses povos não tivessem cometido nenhuma atrocidade, não tivessem cometido nada. Velho, é muita manipulação, mano. É muito tirar ali, você pegar um versículo, que eu vejo que a maioria fazem, né? Pô, você quer ser um ateu profissional mesmo? Traz o contexto todo. Não pega o versículozinho isolado, né? Pegar o versículo aqui que Josué entrou ali e tal. Mano, aí não tem como, né, cara? Porque se eu for tirar um versículo do seu contexto geral, as pessoas vão ficar desinformadas, praticamente. Não vão entender se aquele povo ele era inocente ou não, se eles cometiam crimes ou não, e aí? Mas olha só, nem te deitarás com um animal. Olha só para vocês verem. Então, assim, hoje, se a gente pesquisar aí no Google, com certeza vai achar algum vídeo aí de alguém tendo relações com animais, né, pessoal? Mas isso é uma abominação, isso é crime aqui no Brasil, isso é crime em diversos outros países, porque você está ferindo, está praticamente está ali fazendo algo que não condiz com a sua biologia, que não condiz com o seu comportamento, não condiz para aquilo que a pessoa foi criada, no caso, né? Porque cada animal ele tem o seu parceiro. Então, assim, os seres humanos têm o parceiro, o cavalo tem o parceiro, a parceira dele, no caso, né? E vice-versa. Então, veja que essas práticas para esses povos eram as práticas normais. O que você acharia se você descobrisse aí que tem uma pessoa que está ali violentando um animal, no caso? Vamos pegar aí um cachorro, um cachorro, né, que é mais comum aqui no Brasil. E aí esses negócios vazam na internet. O que você acha que descobre onde que essa pessoa mora? Aí eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Vai responder na justiça, com certeza. Vai virar um caso aí conhecido aí no Brasil todo, se brincar até em outros países. Por quê? A gente sabe que isso acontece, pessoal, mas é crime, entendeu? Isso aí na legislação de vários países é crime. Tem leis em cima dessas questões. Não pode violentar animais, não pode violentar cachorros, não pode violentar cavalos, ter relações, essas coisas todas. Isso é uma abominação.
Entenderam? E Deus ele já tinha orientado o povo antes, lá no começo, ó, lá no começo, a respeito dessas coisas. Veja, a gente vê uma prática aqui, ó, de queimar crianças. Você acha normal uma sociedade que queimam crianças, que sacrificam crianças no fogo para uma estátua? Hã? Responde para mim. Eram pessoas inocentes, esses povos cananeus? Eram pessoas que não cometiam crimes? Olha o índice disso daqui. E agora vem mais uma aqui que fala: não te deitarás como um animal, no caso, né? Pois é. Eu falo, traz o contexto todo, porque assim o pessoal aí que defende o ateísmo, eles vão enxergar de maneira mais completa. Agora pega um versículo isolado e traz lá e faz um vídeo de 1 hora com um versículo isolado, pô. Aí é complicado, né? Aí é complicado, mas vamos por partes. Então, assim, eu estou trazendo aqui, nesse vídeo a gente está tratando se os cananeus, se esses povos, eles eram inocentes ou não. Ora, se eles são inocentes, eles não estão recorrendo a nenhum crime. Beleza? Então, se eles eram inocentes, qualquer ato que Josué ou qualquer outra orientação fosse dada contra eles seriam altamente puníveis, né? Seriam uma abominação. Mas estamos vendo aqui os atos que esses povos faziam, eles eram pontuados aqui de crimes, imputados criminosos, com práticas horrendas e horríveis. Imagina essa sociedade até os dias de hoje, esses povos até os dias de hoje, como que seria a sociedade? Você acha que a sociedade ia estar mais desenvolvida, psicologicamente falando? Pois é. Se eu pedisse para você olhasse para essa imagem que você está vendo aqui, qual descrição você me daria? Se eu pedisse para você descrever para mim o que você enxerga? O que você responderia? Você está olhando aqui, né? Uma paisagem, tem árvores, tem um lago. Dentro desse lago aí, muita sujeira, né? Muito entulho ali, plásticos, enfim. Se eu te perguntasse, você estaria confortável em tomar um banho nessa água, nesse local? Você estaria confortável em tomar um copo de água nesse local? Dessa água que você está vendo aqui, ó, você estaria confortável? Me responde. Você ateu que está assistindo esse vídeo, você cristão, você agnóstico, você talvez seja um panteísta. E aí? Como que fica? Ficaria confortável em beber dessa água? Ora, e se você falar para mim, não, Felipe, eu não estou confortável, jamais eu tomaria um banho nessa água, jamais eu beberia um copo dessa água, desse lago aí, porque ele está totalmente podre, totalmente contaminado, e isso é muito prejudicial à minha saúde. Ora, e aí eu te faço a pergunta, por que você não quer tomar dessa água, você não quer beber dela? Porque você sabe que essa água ela está o quê? Contaminada, né? Então você sabendo que ela está contaminada, você não vai querer beber dela. Porque você sabe que isso vai trazer risco para a sua saúde, né? Então, olha só o que o texto fala de Levítico 18:24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis. Com nenhuma dessas coisas vos contaminei, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Então, Deus estava falando o seguinte para os israelitas: olha, vocês não se contaminem com essas práticas, não se contaminem com essas práticas desses povos. Não façam aquilo que eles fazem, não se contaminem como eles, com essas práticas de ter relações com animais, de sacrificar crianças, de ter relações com
parentes, no caso, né? Pessoas da mesma família, não façam essas práticas, não imitem eles, no caso. Mantenham as suas identidades. Então, esses povos, eles estavam praticamente contaminados por essas práticas terríveis, no caso. E o próprio Deus fala, porque com todas essas coisas, olha só, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações, no caso, esses povos. Então, talvez você seja um ateu que está aqui nesse vídeo, você não acredita em Deus porque alguém te mostrou esses textos difíceis, né? Ali dessas guerras, desses conflitos. Mais uma vez, eu ainda não cheguei na parte para tratar diretamente desses textos, mas eu estarei fazendo isso, porque eu estou indo por partes, porque para a gente saber se um crime, se ele é crime ou não, a gente tem que ter o quê? As provas e as evidências. Então, primeiro eu estou levantando aqui se esses cananeus, esses povos, eles eram inocentes, se eles eram pessoas que não cometiam crime. E conforme eu pude mostrar aqui e provar, eles eram pessoas que praticavam atos horríveis, que seriam condenados praticamente hoje em várias civilizações, em vários países, no caso. Por exemplo, o ato de sacrificar crianças, de queimar crianças. Determinada legislação do país que for aplicado, isso pode pegar uma prisão perpétua, pode pegar a pena de morte, entendeu? A pessoa vai responder por isso. Não é uma coisa comum, não é normal. E Deus já tinha dado orientações a respeito disso. Porque essa era as práticas desses povos, desse povo. Mas o ateu, igual eu falo para você, esses ateus aí espertos e sabidos, eles não vão trazer o contexto geral, né? Então eles pegam lá um versículo ou outro, monta lá um vídeo, né, de 1 a 2 horas e acabou. Aí vai ficar só em cima daquilo ali, ó. Só em cima. Você acha que isso é justo? É assim que se faz uma pesquisa? É assim que se faz uma análise de um contexto geral de um determinado povo? Pois é, responda você mesmo com a sua concepção, no caso, né? Mais uma vez, não estou aqui em nome de nenhuma congregação, não falo em nome de nenhuma congregação, apenas sou uma pessoa que gosta de estudar também. Não estou aqui defendendo a bandeira também de nenhum ateu, de nenhum ateísta, ateísmo no caso, né? Não defendo bandeira disso. Porém, conforme eu vejo que muitos canais estão tratando desse tema, os ateus aí, eles estão trazendo temas assim relacionados com uma área que eu me interesso, então eu me senti também a oportunidade de poder fazer vídeos bem detalhados para tratar também, né, dessas questões que os ateus eles trazem, no caso. Então, a gente nesse vídeo aqui, veja, a gente está tratando se os cananeus eles eram pessoas inocentes. Primeiro ponto, eram inocentes ou não eram inocentes? Conforme a gente está vendo aqui as práticas que eles faziam, eram práticas condenadas em diversos países nos dias de hoje. Mesmo que tivesse um ou outro inocente, você poderia questionar assim também, Felipe, tudo bem, você já mostrou que esses povos, que esses cananeus, eles eram pessoas que tinham práticas horríveis, abomináveis. Mas será que não teria nenhum inocente no meio desse povo? Bom, eu também sei que você ia me questionar isso, tá bom? Então eu vou estar fazendo um vídeo depois separado para poder explicar esse detalhe no caso, porque senão o vídeo aqui vai acabar ficando muito grande, mas depois eu vou trazer um vídeo só explicando esse detalhe aí, beleza? E aí a gente vai pontuar essa parte também. Continuando, em Levítico 18, 25, fala o seguinte, né? Por isso a terra está contaminada, olha só, e eu visito a iniquidade, olha pessoal.
Então Deus está falando o seguinte: por isso a terra está contaminada, vocês estão contaminados, vocês se contaminaram com essas práticas de iniquidade. E aí, uma autoridade da justiça, sabendo que você que está assistindo esse vídeo tivesse essa prática de queimar criança, de abusar de animais, de cachorro, de gato, enfim, se você abusando desses animais aí, a autoridade competente saber dessas coisas, eu te pergunto, o que que ela vai fazer com você? Me responde. E aí? Você acha que a autoridade vai passar a mão na sua cabeça, vai te adular, vai te falar assim: nossa, que práticas bonitas são essas que você está fazendo, hein? Isso contribui muito para a sociedade. Não, vem cá que eu vou te dar uma medalha. Você acha que vai ser isso? Você vai responder na justiça. Eu vou responder na justiça. Quem fizer isso vai responder, porque é crime. Então, assim, se é pra gente jogar limpo, vamos jogar limpo, no caso. Então o texto deixa muito claro aqui: por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Então esses povos aqui, pessoal, esses cananeus, eles estavam contaminados, né, com essas práticas. Os cananeus, os amorreus, os heteus, entre outros povos, eles estavam também contaminados com essas práticas horríveis que em sociedade, que em vários países isso é o que? Condenado. Isso é uma abominação no caso. Então em Levítico 18:26 fala o seguinte: porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ora, você que mora aqui no país, aqui no Brasil, ou em qualquer outra nação, mas se você estiver assistindo esse vídeo aqui do Brasil ou de qualquer outro país, você sabe que aí tem o quê? Tem uma Constituição, e essa Constituição ela precisa ser o quê? Respeitada. Você não pode sair por aí pegando criança e queimando criança. Você acha normal fazer uma coisa dessa? Uma sociedade que tem esse tipo de prática, a gente sabe que tem situações que acontece isso no Brasil, porém é crime. Isso não é divulgado nos jornais para não criar pânico, mas se a gente pesquisar crianças que se desaparecem, você acha que essas crianças que desaparecem no caso, o que são feitas com elas, né? Na maioria dos casos, você já sabe. Então Deus ele tinha feito ali um manual e ele falou: olha, vocês não vão praticar nenhuma dessas abominações. Vocês não vão fazer isso. Por quê? Porque são crimes. Você consegue ver que a própria Constituição de diversos países, essas coisas que Deus citou, é crime. Você entende isso? Mas aí o ateu não. O ateu quando vai defender, não, Josué foi lá, né? Não, mas calma aí, não. Mas eles não falam que tipo, qual nação era. Quais eram suas práticas, se eles eram inocentes ou não. Pois é. Hoje vocês puderam ver de um contexto mais amplo. Então aqui a gente estamos tratando primeiro se os cananeus eles eram inocentes ou se eles não eram inocentes. Tá certo? Então pelas práticas a gente conhece, pelo fruto a gente conhece a árvore, no caso, né? Vamos ler aqui Levítico 18:26. Porém vos guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrinar entre vós. Imagina que chega uma visita aí na sua casa, aí de noite você vai lá no seu quintal, a pessoa está lá, tendo relações com seu cachorro ou com seu gato. Qual seria a sua reação e a sua atitude? Responde para mim. É o que eu falo.
São textos delicados, né? Com certeza. Eu não estou tratando ainda dos textos que está se referindo à guerra. Primeiro a gente está analisando aqui esses povos, as práticas que eles faziam. E as práticas que eles faziam é condenável. É condenável no caso. Então em Levítico 18, 27, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra. Olha só o que Deus fala. Todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nelas estavam antes de vós. E a terra foi o que? Contaminada. Então essas práticas, eles faziam essas práticas. Eles fizeram todas essas abominações. Então era algo normal na sociedade deles. Então imagina quantas crianças foram queimadas, né? Quantas famílias ali tiveram traições, enfim. Quantos animais foram molestados e violentados. Pois é. Essa é a sociedade que os ateus defendem com unhas e dentes, né? Porque já que não trazem o contexto, se não traz o contexto, estão lidando com o quê? Que eles fossem o quê? Inocentes. Ora. Então, primeiramente, vamos colocar aqui as coisas em ordem. Vamos trazer o contexto geral, para que assim possa ser entendido de maneira clara e transparente e que não fique nenhuma dúvida. Tá certo? Então, em Levítico 18, 28, também diz o seguinte: para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado como vomitou a nação que nelas estava antes de vós. Então a gente tem aqui toda essa questão, né, toda essa parte deles também manter essa questão de não se envolver com essas práticas, igual Deus falou, olha, vocês não podem praticar essas coisas, porque senão eu vou rejeitar vocês e a terra vai vomitar vocês, conforme vomitou a nação que nelas estava antes de vós. Ô amor, tem alguém chamando aí. Cadê a chave? Pode vir desse lado aqui? Opa! Ah, tá. Ó, hoje eu não tô trabalhando não, viu? Só a partir de 5 horas. Ou amanhã, se você quiser vir. Pode fazer nada hoje? Não, hoje eu não venho não. Não sou adventista não. Você vem amanhã que eu tô gravando aqui também, entendeu? Tô com um canal aqui no YouTube. Aí você vem amanhã, ou você vem hoje de tarde. Eu vim segunda-feira, né? Sim. Eu vou lá, vou pegar aqui. Ou você vem amanhã, ou o senhor vem hoje à tarde. Não vem pra segunda-feira? Que hora pode estar aqui segunda-feira? Você escolheu o horário. Foi de manhã, não foi? Foi de manhã cedo. Aí tem a mesmo 10 horas? 10 horas, aí já acaba o que? Ao meio-dia? Acaba o meio-dia. Tá bom, eu te mando mensagem lá no WhatsApp também. Tá bom? Valeu? Bom pessoal, voltei, chegou um rapaz aí perguntando aí algumas informações, né,
sobre o curso e fazer o fechamento no caso. Mas voltando aqui no assunto, no caso, que a gente estava falando aqui de Levítico 18, 29. Porém, qualquer um que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo. Então, Deus estava falando que essas pessoas, e caso os israelitas também fizessem essas práticas, eles seriam extirpados, teriam consequências, se caso eles praticassem esses atos, né, abomináveis, condenáveis no caso. Então, se na nossa sociedade já é condenado essas práticas, em vários países isso é condenado, isso não é algo normal. Então, se a gente está levantando aqui a questão, se esses povos eles eram, no caso, inocentes ou se eles eram condenados de crime. E conforme vocês puderam ver, as práticas deles eram o quê? De condenação, no caso. E aí em Levítico 18:30, portanto, guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, sempre Deus está aqui falando, não pratiquem, não façam essas práticas, não se envolvam com essas práticas, no caso. Guardem os meus mandamentos, né? Os meus estatutos. Deus fala, dá essas orientações. Então, se um juiz na sua cidade, né, ele decreta, ele cria uma lei, é proibido maltratar os animais. A gente sabe que já tem essa lei no caso, né? Mas é proibido maltratar os animais. E você é pego maltratando um animal. O que vai acontecer? Pois é. Então, a gente viu aqui que diversas práticas foram mencionadas que é proibido em diversos países atualmente hoje também. Então a gente tem aí incesto, bigamia, conduta homossexual, bestialidade, adultério, bem também como a ordem de sacrifícios de crianças para serem queimadas no caso. Para ser queimadas no fogo, né? E essas práticas, né, que a gente consegue estar situando aqui, elas são proibidas em diversos países do mundo. Então, é importante levantar primeiro quem eram esses povos e quais eram essas práticas que eles tinham. Então, quando um ateu ele traz a questão, eles não falam isso, eles não mostram isso, eles não mostram as práticas dessas pessoas, se eles eram inocentes ou se eles cometiam crimes graves, não. Então ele pega lá apenas o que ele quer mostrar, né? Então, dessa forma fica muito fácil enganar as pessoas no caso. Porque se eu pego um versículo isolado e eu trabalho com aquele versículo isolado apenas, a pessoa nunca vai conhecer o contexto completo dos acontecimentos. Então, nesse vídeo a gente tratou aí da questão se os cananeus eles eram pessoas no caso justas, inocentes ou não. Devido a várias evidências que a gente tratou aqui, né, que eu mostrei para vocês, eu deixo vocês tirarem suas próprias conclusões. Pensem aí o que foi mostrado e se você acha normal uma sociedade que queimava crianças, que tinham relações com animais e que tinha casos aí de namoro entre próprios parentes, no caso de bigamia e entre outras coisas. Tá certo? Então, assim, se você chegou até aqui, peço que você, se caso você é novo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Aos meus 70 inscritos, muito obrigado, entendeu? Estou muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando, assistindo os vídeos. Divulguem também para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Divulgue o link do canal, peça que as pessoas se inscrevam, porque assim elas também vão estar tendo
conhecimento a respeito dessas situações e vai poder se aprofundar e vai estar mais preparada para poder conversar e lidar com pessoas que são ateístas, né? E vai poder trazer aí respostas a esses questionamentos. Então, nesse vídeo a gente tratou aí sobre a parte se essa nação era uma nação justa ou não. Então, conforme vocês puderam ver, as práticas dela eram práticas condenáveis, que seriam respondidas na base da justiça, e determinados países que existem hoje poderia até aplicar a pena de morte para esses atos horrendos no caso. Tá bom? Então valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.